Glória a Deus. Vamos estar fazendo a leitura bíblica no livro de Êxodo, do versículo 7 ao 11. E tomou Moisés a tenda e a estendeu fora do arraial, desviada longe do arraial, e achando-lhe a tenda da congregação, e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas até entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Eu quero falar para você sobre o tema, uma palavra sobre o tema, revelando os segredos da tenda. Nós vemos aqui Moisés saía fora do arraial e entrava dentro da sua tenda, e ele falava com o Senhor face a face. O povo, cada um à porta da sua tenda, via Moisés entrar, e a coluna de nuvem descia à porta da tenda, e ali havia uma comunicação entre Moisés e Deus, revelando os segredos da tenda. O que é uma tenda? A tenda é uma barraca. A tenda é uma barraca de lona ou de outro material sem alicerce. 3 segredos sobre a tenda. Primeiro, a tenda é frágil. Segundo, ela é desconfortável. E terceiro, ela é temporária. Quero falar sobre tenda. A tenda é algo frágil, desconfortável e temporário. Simbolicamente, nós somos uma tenda. A Bíblia fala que o nosso corpo é uma tenda, é como uma tenda. A nossa família também, de uma forma simbólica, é uma tenda. E pelo fato da tenda ser frágil, ela depende totalmente do cuidado de Deus. Salmo 91, versículo 10, o salmista diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. A tenda é algo frágil, então precisa de proteção. E é Deus quem protege essa tenda, é Deus que protege a nossa vida, é Deus que protege a nossa casa. Abraão, ele era rico, Gênesis 3, versículo 1, mas ele não morava em um prédio, ele não morava em uma grande casa, ele morava em tenda. Isso tem um significado. Em Hebreus 11, versículo 9, vai dizer o seguinte: pela fé, Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele morava lá na terra da promessa, ele morava em tenda junto com Isaque e Jacó, também da mesma forma habitava em tenda. E o versículo 10 diz: porque esperava a cidade que tem fundamentos, porque a tenda não tem fundamento, não tem alicerce. Mas ele, Abraão, esperava a cidade que tem fundamento, do qual o artífice e construtor é Deus. Então, olhamos para a vida de Abraão e a forma com que ele morava na terra de Canaã. Isso aqui é uma ilustração usada por Deus, é uma figura para nos mostrar também que nós estamos habitando nessa terra de forma provisória, mas nós esperamos uma cidade ao qual Deus é o artífice e construtor. Mesmo com todo o dinheiro que ele tinha, Abraão, ele não construiu uma casa fixa, mas ele construiu uma casa provisória, uma tenda. Ele habitava em tendas na terra da promessa e ele aguardava essa cidade. Nós também somos ensinados por intermédio da palavra do Senhor que essa terra que a gente habita não é um lugar permanente.
E Pedro vai dizer isso em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 11. Vai dizer que nós não devemos cumprir os desejos da nossa carne, porque somos como peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Assim como Abraão habitava na terra de Canaã, aguardando a promessa, e habitava em tendas, que é uma casa provisória, nós também somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra, porque essa terra não é o nosso lugar definitivo, eterno. Não, nós moramos aqui por um período, por um tempo. Nós também habitamos nessa terra que, pela fé, estamos aguardando um lugar que nós vamos viver eternamente, uma cidade construída pela mão de Deus. Também, a Bíblia compara o nosso corpo físico a uma tenda. O nosso corpo humano é uma tenda provisória. Nós estamos nesse corpo aqui, que é um corpo ainda inclinado pelo pecado, um corpo corruptível. Esse corpo aqui, ele tem um tempo de validade até o dia da nossa morte, ao qual nós seremos sepultados, mas a Bíblia compara esse corpo a uma tenda provisória. Hoje nós habitamos em uma tenda frágil, esse corpo aqui é frágil, é sujeito a enfermidades, é também desconfortável por causa dos problemas de saúde, por causa de várias circunstâncias ao nosso redor que vêm a afetar o nosso corpo físico, digamos, até o calor, o frio. Então, esse corpo é como uma tenda também provisória. E nós habitamos nesse corpo ainda desconfortável, mas é transitório. Mas há também uma promessa para nós de uma casa firme no céu. Isto é, um corpo diferente desse corpo, um corpo incorruptível, um corpo incontaminado, um corpo imortal. 2 Coríntios 5:1 fala isso, na tradução King James atualizada. Estamos certos de que se essa nossa temporária habitação, essa temporária habitação é o corpo que nós estamos habitando nele, nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, aí fala quando a gente morrer, o corpo vai ser sepultado, vai entrar em decomposição. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus. Então temos uma nova morada, um novo corpo que Deus está preparando por nós. Não uma tenda frágil, perecível e desconfortável, mas uma habitação segura, firme, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, enquanto estamos habitando nesse corpo, gememos almejando ser revestido da morada celestial. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, que não é um lugar fixo, é um lugar provisório, nós estamos aqui como forasteiros e peregrinos, enquanto nós habitamos nesse corpo aqui que é chamado de tenda, que é algo frágil, desconfortável, temporário, nós vivemos gemendo. Essa terra aqui é uma terra de gemidos. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 23, Paulo vai falar sobre os três gemidos: o gemido do corpo, o gemido do crente. Até nós que temos as primícias do Espírito também gememos carregados. E também fala sobre o gemido do Espírito Santo, porque nós estamos em um corpo frágil, sujeito a doença. Talvez você está me ouvindo, me assistindo, e você está passando por uma enfermidade muito grave. Talvez você sente dores, você sente desconfortável porque você está nessa tenda provisória. Ela é frágil, ela é desconfortável, mas ela também é temporária, porque Deus tem um projeto de trocar essa tenda por um edifício, por uma casa construída não por mãos humanas. Isso está falando do nosso novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo não sujeito às mazelas que nós vivemos nessa terra que nós estamos. Também a Bíblia nos ensina
a nós não deixarmos as circunstâncias venham abalar nossa fé enquanto nós habitamos nessa tenda. Imagine um forte vento e você está dentro de uma tenda, você teme, a tenda vai ser levada pelo vento. Então, as circunstâncias da vida vêm abalar nossa fé enquanto nós estamos morando aqui nessa terra, que é uma terra de aflição. O próprio Jesus diz em João 16:33 que nesse mundo tereis aflição. Enquanto nós estamos habitando nesse corpo sujeito às tempestades da vida. A Bíblia fala sobre Abraão, que entrou dentro de uma tenda e ele estava desanimando. E talvez você esteja desanimando dentro dessa tenda, porque em Gênesis capítulo 15 fala que Abraão, ele estava dentro da sua tenda, e porque as promessas de Deus demoravam a se cumprir na vida dele, Abraão começou a desanimar e a dizer para Deus: ó Senhor, Eliezer, o meu servo, vai ser o meu herdeiro. Mas Deus tinha feito uma promessa. Deus disse para Abraão que Isaac seria a descendência dele, que iria dar um filho, e seria Isaac, da onde Deus iria dar uma descendência como a areia da praia, como a estrela do céu. Mas como Abraão, ele não via cumprir-se a promessa na vida dele, ele desanimou e ele começou a fazer planos e a dizer: Deus, Eliezer, o meu mordomo vai ser o meu herdeiro, porque ele estava dentro de uma tenda. A tenda, ela não tem janela e nem porta. Então Abraão olhava para os lados, ele só via a lona da tenda. Ainda nós vemos um ditado que as pessoas falam quando a pessoa está passando por uma fase difícil, fala: fulano está numa lona. E Abraão estava assim, dentro daquela tenda, ele perdeu a visão. E talvez você, por causa das circunstâncias da vida, dos problemas que surgiram na sua vida, você está desanimado, você não consegue enxergar que Deus tem uma promessa para a sua vida. Aquela tenda de Gênesis capítulo 15, onde Abraão se encontrava, podemos chamar da tenda do desânimo. Talvez essa pregação vai chegar ao coração de alguém que está passando por essa fase, uma fase de desânimo na sua vida. Mas o texto diz que Deus tirou Abraão de dentro da tenda e mandou ele olhar para os céus. Olha para os céus, Abraão. E quando ele olhou para os céus, ele pôde ver o céu estrelado. Eram muitas estrelas. E Deus falou: quantas estrelas se as podem contar? Deus hoje está tirando você da tenda do desânimo, está abrindo os seus olhos e dizendo para você: olha para cima, olha para o céu, é de lá que vem o seu socorro. Quando Abraão, ele viu aquelas estrelas, Deus falou: você pode contar essas estrelas? São tantas que não tinha como Abraão contar. Então Deus falou assim: assim será a sua descendência. Não é Eliezer que será o seu herdeiro. Eu te fiz uma promessa e eu cumprirei essa promessa. Muitas vezes, enquanto estamos aqui nessa terra e a gente não vê as promessas de Deus se cumprir, o tempo passa e parece que continua tudo parado, tudo do mesmo jeito. Nós, enquanto habitamos nessa tenda, nesse corpo, enquanto estamos aqui nessa terra, que é a terra da nossa peregrinação, nós, diante de algumas situações, nós deixamos que o desânimo toma conta da nossa vida. Aí Deus fala para nós: olha para o céu, as promessas continuam vivas, as promessas continuam firmes. Olha para as estrelas, elas permanecem lá, mesmo no dia nublado, ao qual você não consegue enxergar, as estrelas, elas permanecem lá. E Deus falou para Abraão: assim será a sua descendência. Também nós não podemos deixar que o pecado entre e se aloje dentro da nossa tenda. Nós não podemos abrigar o pecado na nossa vida. E a Bíblia vai falar sobre um homem chamado Acã, que colocou dentro da sua tenda algo que era reprovado por Deus. Isso está em Josué capítulo 7, versículo 21, quando a Bíblia diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. O que ele fez? Deus deu uma ordem para que o povo
tomasse posse da cidade de Jericó. Eles entraram, Deus deu a cidade para eles, mas tudo era anátema, era entregue à maldição. Eles não poderiam pegar, eles não deveriam pegar nada que existia ali. Mas Acã, ele pegou o ouro, a prata, a capa babilônica, e ele cobiçou aquelas coisas materiais, e ele colocou dentro da sua tenda. Quando o povo de Deus foi lutar contra uma pequena cidade chamada Aí eles perderam a batalha, e Josué se prostrou e falou: Senhor, o que está acontecendo? Por que nós somos derrotados? Por que nós fomos derrotados diante de um inimigo tão frágil? E Deus falou: porque há pecado dentro da tenda, anátema dentro da tenda de Acã. Nós não podemos permitir que o pecado faça parte da nossa vida. Nós não podemos abrigar na nossa tenda, do nosso coração, mágoa ou qualquer outro tipo de coisas que vai atrapalhar a nossa vitória, que vai atrapalhar o cumprimento de Deus na nossa vida. Foi necessário que Acã fosse apedrejado para que o mal fosse tirado do meio do povo. A nossa tenda tem que estar limpa. A nossa tenda precisa estar preparada para a habitação de Deus. Ele quer habitar na nossa tenda, Ele quer habitar na nossa vida. Nós vemos também que o nosso Deus, Ele é um restaurador de tenda. Quando Davi, ele colocou um propósito no seu coração de trazer a arca da aliança, e essa arca, ela simbolizava a presença de Deus, e a presença de Deus verdadeiramente habitava ali, porque a Bíblia fala que em cima do propiciatório, ali estava a presença de Deus manifesta por intermédio daquela arca, e ninguém podia entrar além do véu, somente o sumo sacerdote uma vez por ano, porque ali estava a presença gloriosa de Deus. E Davi resolveu trazer a presença de Deus, a arca, para dentro de Jerusalém. E quando ele trouxe a presença de Deus, a arca, ele colocou dentro de uma tenda. Isso está escrito em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 17, na parte A. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. Aquela tenda se tornou uma tenda preciosa. Por quê? Porque a presença de Deus estava ali. Quando Deus está na sua vida, porque você também é uma tenda, é um lugar para habitação de Deus. 1 Coríntios 6,19 fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Quando nós trazemos essa presença para dentro de nós, aí sim, nós somos uma pessoa diferente na face da terra. Nós somos uma pessoa que abençoa a vida das outras pessoas, não pela nossa capacidade intelectual, pela nossa beleza física, mas pela presença de Deus dentro de nós. Mas aquela tenda de Davi, um dia ela foi derrubada, um dia se acabou aquela tenda, mas Deus sentiu saudade daquela tenda e Deus disse que ia restaurar aquela tenda. Está escrito em Amós capítulo 9, versículo 11, naquele dia, Deus está falando, naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas, e eu reerguerei para que seja como era no passado. Deus sentiu saudades daquela tenda, porque ali estava a presença de Deus, ali Deus se manifestava e o nome de Deus era glorificado. E essa palavra vai para você que já foi usado por Deus, já foi cheio do Espírito Santo, era um pregador da palavra, você que tinha prazer em adorar o Senhor, de estar na casa de Deus, mas hoje essa tenda está caída, essa tenda foi derrubada, os vendavais da vida bateram nessa tenda, talvez você desanimou, você se decepcionou com alguém dentro da igreja, ou talvez um problema forte chegou dentro da sua casa e hoje a sua tenda está caída, mas Deus sente saudades daquele tempo que você adorava a Deus, Espírito e verdade, daquele tempo que você evangelizava e falava do amor de Deus, daquele tempo que você se alegrava na presença do Senhor. Não importa se você está nas drogas, na bebida, não importa se você está vivendo na prostituição, Deus quer restaurar. Ele quer reerguer essa tenda que um dia foi derrubada. Ele quer limpar essa tenda, tirar todo o pecado dela. Para quê? Para que a glória de Deus seja introduzida dentro dela, como a arca, ela foi introduzida também ali naquela tenda. E Deus disse: eu vou restaurar,
naquele dia eu levantarei a tenda de Davi. O próprio Deus falou, porque Deus gostou daquela tenda, foi um lugar reservado para que Deus morasse. Deus quer morar dentro de você. Talvez você nunca tenha tido um encontro com Cristo, mas Deus, Ele está te chamando a arrepender-se dos seus pecados, entregar a sua vida para Jesus, e o Espírito Santo vai passar a habitar dentro de você. Então, também a Bíblia fala também de uma tenda preciosa, para a gente encerrar aqui essa pregação, uma tenda preciosa que nós podemos chamar de a tenda do encontro. A tenda do encontro foi o texto que nós lemos em Ezequiel 33, versículos 7 a 11. Fala que Moisés, ele armou a sua tenda fora do arraial, e havia um propósito naquela tenda que ele armou ali fora do arraial. Ali ele iria se encontrar com Deus. E a Bíblia diz que ali dentro daquela tenda, Moisés entrava naquela tenda e o povo via Moisés pelas costas. Cada um no arraial estava à porta da sua tenda, mas Moisés entrava dentro da tenda dele e as pessoas ficavam observando Moisés dentro daquela tenda. Quando Moisés entrava dentro daquela tenda, algo sobrenatural acontecia. A Bíblia diz que a nuvem, a coluna de glória, descia na porta da tenda, e ali havia um diálogo entre Moisés e Deus. E a Bíblia diz que Deus falava face a face com Moisés enquanto ele estava dentro daquela tenda. Deus está te chamando para um encontro. Deus está te chamando para armar a tenda da intimidade com Ele. Essa tenda fora do arraial pode ser dentro do seu quarto, pode ser em cima de uma montanha, de um monte, pode ser na igreja. Deus está te chamando para essa tenda, a tenda do encontro, onde vai haver uma comunhão entre você e Deus e você. Ali você vai falar com Deus, você vai orar a Deus, você vai derramar suas lágrimas diante do Senhor, e ali você vai ouvir a voz de Deus. Quando Moisés saía de dentro da tenda, ele tinha uma mensagem para dar para o povo. Quando Moisés saía de dentro da tenda onde ele se encontrava com Deus, ele tinha uma resposta para o povo. Quando você entra nessa tenda, na tenda do encontro, quando você passa a periodicamente, a constantemente se relacionar com Deus, aonde você sai, aonde você pisa, você tem uma mensagem, você tem um conselho, você tem uma oração, você tem algo de Deus para passar para alguém, porque você esteve com Deus. Encerrando aqui, o que eu acho interessante é que no capítulo 33, aqui no versículo 11, fala que o Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Moisés estava dentro da tenda, mas Josué não se afastava. Quando Moisés morreu, sabe quem Deus chamou? Josué. Falou assim: agora é a vez de Josué liderar um povo. Agora eu tenho um ministério forte para Josué. Por quê? Porque Josué não se apartava da tenda. Então siga o exemplo de Josué. Não se aparte da tenda, porque Deus vai te chamar para uma grande obra. Guarda essa palavra no seu coração. Esse que vos fala é o pastor Manuel Correia, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira.